E a porção dos filhos de José saiu desde o Jordão de Jericó até as águas de Jericó até o oriente, ao deserto que sobe de Jericó ao monte de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas em Atarote, e torna a descer até o mar ao termo dos Jafletitas, até o termo de Bet-Horon abaixo, e até Gezer, e sai ao mar. Receberam, pois, herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim por suas famílias, foi o termo de sua herança a parte oriental, desde Atarote Adar até Bet-Horon acima. E sai este termo ao mar, e a Micmetá ao norte, e dá volta este termo até o oriente a Tanat-Siló, e daqui passa ao oriente a Janoa, e de Janoa desce a Tarote, e a Naarate, e cabe em Jericó, e sai ao Jordão. E de Tapua torna este termo até o mar ao ribeiro de Caná, e sai ao mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim por suas famílias. Houve também cidades que se apartaram para os filhos de Efraim em meio da herança dos filhos de Manassés, todas cidades com suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, antes estaram os cananeus em meio de Efraim, até hoje, e foram tributários. E teve também porção a tribo de Manassés, porque foi primogênito de José. Maquir, primogênito de Manassés, e pai de Gileade, o qual foi homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. Tiveram também porção os outros filhos de Manassés conforme suas famílias, os filhos de Abiezer, e os filhos de Elebe, e os filhos de Aciel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes foram os filhos homens de Manassés, filho de José, por suas famílias. Porém Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, somente filhas, os nomes das quais são estes: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas vieram diante de Eleazar sacerdote, e de Josué filho de Num, e dos príncipes, e disseram: O Senhor mandou a Moisés que nos desse herança entre nossos irmãos, e ele lhes deu herança entre os irmãos do pai delas, conforme o dito do Senhor. E caíram a Manassés 10 porções a mais da terra de Gileade e de Bazã, que está da outra parte do Jordão, porque as filhas de Manassés possuíram herança entre seus filhos, e a terra de Gileade foi dos outros filhos de Manassés. E foi o termo de Manassés desde Aser até Micmetá, a qual está diante de Siquém, e vai este termo à direita, aos que habitam em Tapua. E a terra de Tapua foi de Manassés, mas Tapua, que está junto ao termo de Manassés, é dos filhos de Efraim. E desce este termo ao ribeiro de Caná, até o sul do ribeiro. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés é desde o norte do mesmo ribeiro, e suas saídas são ao mar. Efraim ao sul, e Manassés ao norte, e o mar é seu termo, e encontram-se com Aser a parte do norte, e com Issacar ao oriente. Teve também Manassés em Issacar e em Aser a Bet-Seã e suas aldeias, e Iblião e suas aldeias, e os moradores de Dor e suas aldeias, e os moradores de Endor e suas aldeias, e os moradores de Taanac e suas aldeias, e os moradores de Megido e suas aldeias. 3 províncias. Mas os filhos de Manassés não puderam lançar aos daquelas cidades. Antes os cananeus quiseram habitar na terra. Porém, quando os filhos de Israel tomaram forças, fizeram tributários aos cananeus, mas não o expulsaram. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que nos deu por herança uma só porção e uma só parte, sendo eu um povo tão grande que o Senhor me abençoou assim até agora? E Josué lhes respondeu: Se és povo tão grande, sobe tu ao monte, e corta para ti ali na terra do Ferezeus e dos gigantes, pois que o monte de Efraim é estreito para ti. E os filhos de José disseram: Não nos bastará a nós este monte, e todos os cananeus que habitam a terra da campina têm carros de ferro, os que estão em Bet-Seã e em suas aldeias, e os que estão no vale de Jezeel. Então Josué respondeu à casa de José, a Efraim e Manassés, dizendo: Tu és grande povo, e tens grande força, não terás uma só porção, mas aquele monte será teu, porque é bosque, e tu o cortarás, e serão teus seus termos, porque tu expulsarás aos cananeus, ainda que tenham carros de ferro, e ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e assentaram ali o tabernáculo do testemunho, depois que a terra lhes foi sujeita. Mas haviam restado nos filhos de Israel 7 tribos, as quais ainda não haviam repartido sua possessão. E Josué disse aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para vir a possuir a terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais? Assinalai 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, e que eles se levantem, e atravessem a terra, e a descrevam conforme suas propriedades, e se voltem a mim, e a dividirão em 7 partes, e Judá estará em seu termo ao sul, e os da casa de José estarão no seu ao norte. Vós, pois, demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a descrição aqui, e eu vos lançarei as sortes aqui diante do Senhor nosso Deus. Porém os levitas nenhuma parte têm entre vós, porque o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade também e Ruben, e a meia tribo de Manassés, já receberam sua herança da outra parte do Jordão ao oriente, a qual lhes deu Moisés servo do Senhor. Levantando-se, pois, aqueles homens, foram, e mandou Josué aos que iam para demarcar a terra, dizendo-lhes: Ide, atravessem a terra, e demarquem ela, e voltai a mim, para que eu vos lance as sortes aqui diante do Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, demarcando-a por cidades em 7 partes em um livro, e voltaram a Josué ao acampamento em Siló. E Josué lhes lançou as sortes diante do Senhor em Siló, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel por suas porções, e tirou-se a sorte da tribo dos filhos de Benjamim por suas famílias, e saiu o termo de sua porção entre os filhos de Judá e os filhos de José, e foi o termo deles ao lado do norte desde Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó ao norte, sobe depois ao monte até o ocidente, e vem a sair ao deserto de Bet-Aven, e dali passa aquele termo a luz, pelo lado de luz. Esta é
vai Betel, até ao sul, e desce este termo de Atarote a dar ao monte que está ao sul de Bet-Horon abaixo, e torna este termo, e dá volta ao lado do mar, ao sul até o monte que está diante de Bet-Horon ao sul, e vem a sair a Curiate-Baal, que é Curiate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este é o lado do ocidente, e o lado do sul é desde a extremidade de Curiate-Jearim, e sai o termo ao ocidente, e sai a fonte das águas de Neftoa, e desce este termo ao fim do monte que está diante do vale do filho de Non, que está na campina dos gigantes até o norte, desce logo ao vale de Non, ao lado dos Jebuseus ao sul, e dali desce a fonte de Rogel, e do norte torna e sai a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa ao lado que está diante da campina do norte, e desce as planícies, e torna a passar este termo pelo lado de Bet-Ogla até o norte, e vem a sair o termo a baía do Mar Salgado ao norte, ao fim do Jordão ao sul. Este é o termo do sul, e o Jordão acaba este termo ao lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim por seus termos ao redor, conforme suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, por suas famílias, foram Jericó, Bet-Ola, e Emek-Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kifar-Amonai, Ofnim, e Geba, 12 cidades com suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beerote, e Mispá, Kifira, e Moza, Requem, e Peel e Tarala, e Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, conforme suas famílias. E Jesus entrou e foi passando por Jericó, e eis que havia ali um homem, chamado pelo nome de Zaqueu, e este era chefe dos cobradores de impostos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequeno de altura. E correndo com antecedência, subiu em uma árvore de frutos que parecem figos, para o ver, porque ele passaria por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu, e disse-lhe: Zaqueu, apressa-te, e desce, porque hoje é necessário que eu fique em tua casa. E apressando-se, desceu, e o recebeu com alegria. E todos, vendo isto, murmuravam, dizendo: ele entrou para se hospedar com um homem pecador. E Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se eu conseguir algo enganando alguém, eu o devolvo 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o que tinha se perdido. E ouvindo eles estas coisas, Jesus prosseguiu, e disse uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensavam que logo o reino seria manifesto. Disse: pois, um certo homem nobre partiu para uma terra distante, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: investi até que eu venha. E seus cidadãos o odiavam, e mandaram representantes depois dele, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, quando ele voltou, tendo tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganho fazendo investimentos. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, tua mina rendeu outras 10 minas. E ele lhe disse: ótimo, bom servo, por ter sido fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo, dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5 minas. E disse também a este: e tu governarás 5 cidades. E veio outro, dizendo: eis aqui tua mina, que guardei em um lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e colhes o que não semeaste. Porém ele lhe disse: servo mau, por tua boca eu te julgarei. Tu sabias que eu era um homem rigoroso, que tomo o que não pus, e que colho o que não semeei. Por que, então, não puseste meu dinheiro no banco, e quando eu viesse, o receberia de volta com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem as 10 minas. E eles lhe disseram: Senhor, ele já tem 10 minas. O Senhor respondeu: porque eu vos digo, que todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Porém àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Salmo e Cântico, dos filhos de Coré. O fundamento da cidade de Deus está nos santos montes. O Senhor ama mais os portões de Sião do que todas as habitações de Jacó. Gloriosas coisas são faladas de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e Babilônia aos que me conhecem. Eis que da Filístia, Tiro e Cuxe se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: este e aquele outro nasceram ali. E ele, o Altíssimo, a fortificará. O Senhor os contará, quando escrever sobre os povos, dizendo: este nasceu ali. E assim também dirão os cantores com os tocadores de flauta: todas as minhas fontes estão em ti. A riqueza ganha sem esforço será perdida, mas aquele que a obtém pelas próprias mãos terá cada vez mais.